Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o tema é a Síndrome do Pânico. Para falar sobre esse assunto, estou com o Dr. Flávio Braun, psiquiatra e presidente da Associação Médico Espírita de Santos. Bom, Flávio, no bloco anterior nós mencionamos como o ectoplasma pode ser manipulado, desencadeando algumas crises do pânico. E no finalzinho você comentou um pouquinho do obsessor. Então a gente pode dizer que numa crise do pânico tem a influência desse obsessor? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que aquela sensação de morte iminente, ela pode ser uma lembrança de uma outra encarnação, associado a uma vingança daquele amigo espiritual, digamos assim, onde aquele paciente deixou uma situação de novo mal resolvida com ele. Né? É um processo de vingança, realmente, mas mais do que isso, a pessoa precisa aprender a se melhorar como pessoa para elevar o seu padrão vibracional, vibrar mais em sentimentos saudáveis, amor, coisas assim, realmente, né, que nos aproximam de Deus, né? Associado a um processo psicoterápico para que ajude no processo da sua mudança interior. As características mais comuns na síndrome do pânico, como em toda a parte da nossa psiquiatria, a gente vê a questão do orgulho e um pouquinho do egoísmo. Então, como realmente a vida nem sempre nos acata, a gente passa por situações traumáticas ou frustrações, isso dá algumas raivazinhas que a gente possa sentir, lembrando que raiva é um sentimento humano, mas que faz aquela conexão com aquela baixa espiritualidade, aquele obsessor de plantão, que percebendo que eu possa ter muito ectoplasma, empurra esse ectoplasma para a região do meu tórax, para a região da minha garganta, caracterizando a sensação clássica da síndrome do pânico. Então, o tratamento da desobsessão também é uma parte muito importante. E explica bem melhor, né, toda a problemática que o paciente com síndrome do pânico sofre, não? Exato. A questão do medicamento, mais uma vez, ela pode dar um alívio dos sintomas como se realmente envolvesse aquele neurônio para que ele funcionasse e trabalhasse um pouquinho melhor. Mas, mais uma vez, trata o efeito, não trata a causa. Né? Se a gente não tratar a causa, as sensações, os sintomas não desaparecem. Alertar aquela pessoa que ela teria uma mediunidade a ser aceita em primeiro lugar e a ser equilibrada no segundo momento. Bom, então, nesse caso, você entra num assunto, né, num terreno muito movimentado para algumas pessoas, que vem a ser a reforma íntima, certo? Exato. Né, para você melhorar, você precisa internalizar alguns conceitos, mas nem toda pessoa, né, nem todo paciente está disposto a fazer essa mudança. A maioria dos pacientes chegam no consultório querendo tratar os sintomas. Mas não quer abrir mão da ranzinzice, não quer abrir mão do gênio difícil, não quer abrir mão da sua teimosia. E sabemos que em todo o processo, nesse balanço, né, saúde e doença, a gente tem que abrir mão de alguma coisa para a gente ser mais feliz. Então, quanto mais a pessoa se espiritualizar, quanto mais a pessoa se abrandar, realmente esse é o caminho para a cura. E é fácil falar sobre abrandar sentimentos, resignação com o paciente? Quando o paciente ele está aberto, é mais fácil. O paciente ele nunca está focado para essa mudança interior quando ele está apto, ele está querendo só se queixar da vida, se queixar dos outros. E não olhar para dentro de si mesmo, ver as suas qualidades, os seus pontos fortes, o seu lado bom e tentar mantê-los. E olhar para dentro de si mesmo e ver a questão, o que não está bom em mim? O que eu estou fazendo para os outros que não está saudável? O que eu estou fazendo para mim que não está saudável? Então, quando você passa a conduzir o processo na sua psicoterapia, para que ele olhe para dentro de si, veja o que não está bom e tente abrandar isso, esse é o caminho para o seu equilíbrio. Fora dessa mudança, não existe um equilíbrio geral, não existe aquela regularização dos seus hormônios para você não ter mais necessidade de tomar aquele remédio. Certo. Então, é daí que a gente vê que muitas pessoas falam, poxa vida, estou tratando da minha depressão, da minha síndrome do pânico, da minha bipolaridade já há quase 10 anos e não vejo efeito. Exatamente. Talvez... As pessoas falam, elas estão tratando da depressão ou do pânico, mas não estão tratando do seu orgulho, da sua prepotência, da sua vaidade ou do seu egoísmo. Enquanto isto não for tratado,
de uma maneira, numa boa, numa conversa light, explicativa, sem nenhum tipo de julgamento, porque todos nós temos pontos fracos ou defeitos, né? Mas a gênese, a etiopatologia das doenças psiquiátricas começam nesses sentimentos, gerando um mau funcionamento da nossa parte bioquímica, neurológica, do sistema nervoso, gerando quadros de depressão, ansiedade, que a ansiedade aguda é a crise do pânico. Só que ela trata dos sintomas com o remédio. Se a gente não tratar a causa, que é a questão da mediunidade, do ectoplasma e da mudança do seu jeito de ser, realmente não tem cura. Certo. Bom, eu queria que você falasse rapidamente sobre um assunto, é até um pouco árido, né? Bom, você como médico psiquiatra, e você pertence a uma associação médico-espírita, né, que tem uma abrangência nacional em todo o Brasil. Por que alguns médicos psiquiatras que não fazem parte, né, desses conceitos, né, espirituais relutam tanto em aceitar a espiritualidade? Por que os médicos psiquiatras resolvem dissociar tanto a ciência da espiritualidade, no seu ponto de vista? Bom, eles estão enfatizando a parte bioquímica, a parte medicamentosa, como se todos os males começassem ali, né? Mas o que causou o desequilíbrio da parte neuroquímica? É isso que a gente está acrescentando à medicina tradicional. Né? Eu acho que se o remédio fosse só e o único caminho, as pessoas não teriam mais crise de pânico. Com certeza. Bom, doutor Flávio, muito obrigada pela sua entrevista. E você que está em casa já sabe, mande seu comentário, mande a sua sugestão para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Giovana. O Dr. Flávio tocou num ponto que eu considero muitíssimo importante, a questão do ectoplasma. A medicina ainda não considera as doenças ou os distúrbios do ectoplasma, mas a gente sabe que no futuro bem próximo esse vai ser um tema. Inclusive, muitos médicos das associações médico-espíritas já têm usado o termo ectoplasmia para determinar alguns tipos de doença que seriam provocadas por uma desarmonia na fisiologia do ectoplasma. O ectoplasma é um fluido produzido por todos nós, ele é característico do ser vivo e ele tem possibilidades, ações sobre os nossos sistemas orgânicos. E ele fala do ectoplasma na questão da síndrome do pânico, mas existem outras possibilidades, outras hipóteses, por exemplo, nas doenças reumáticas. Um excesso de produção de ectoplasma ou uma produção desarmônica, um ectoplasma de qualidade inferior, um ectoplasma com características patológicas, poderiam estar desencadeando esses tipos de alterações, como a fibromialgia, por exemplo, que também é uma afecção que está bastante frequente hoje em dia. Então, o espiritismo, ele não só faz uma orientação da questão das causas dos distúrbios psiquiátricos, dos distúrbios físicos, mas ele também traz informações que nos permitem uma interferência intermediária. O que eu chamaria de interferência intermediária? Nós, médicos alopatas, cirurgiões, a gente age na ponta da corda, a gente age sobre o órgão físico. Essa interferência intermediária seria uma interferência no perispírito. E aí entrariam as terapias complementares espíritas, a homeopatia mesmo, a acupuntura, que estariam fazendo uma interferência intermediária. E a filosofia cristã, o espiritismo, vai na causa, na iminência da doença, que é a alma. E aí, então, essa transformação íntima provocaria um desencadeamento de ações saneadoras e curadoras que chegariam até o nosso corpo físico. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso programa, mais uma abordagem psiquiátrica, aí lembrando o Dr. Bezerra de Menezes, né, que já escreveu, quando encarnado, seu livro A Loucura sob o Novo Prisma, e esperamos poder contar com vocês no próximo Ciência e Espiritualidade. Muito obrigado e até lá!